Olá, alunos, alunas e curiosos. Estamos aqui com a nossa sexta aula, abordando um dos aspectos do software. Como nós vimos em aulas anteriores, trata-se de um dos componentes de um sistema computacional. Lembra-se? Pois bem, as categorias de software são agrupadas quanto ao tipo ou finalidade em dois grandes grupos: os softwares básicos e os softwares aplicativos. Vamos ver do que se trata? Os softwares básicos são aqueles que estão na base de um sistema computacional, ou melhor, são aqueles fundamentais para que você consiga interagir com os demais programas e interagir com o hardware do seu sistema computacional. E estes softwares básicos se subdividem em dois grandes grupos. Um deles, nós falamos rapidamente em aulas anteriores, que trata-se do sistema operacional, ou melhor, sistemas operacionais, lembrando que existem vários tipos no mercado. Então, não existe apenas um sistema operacional, ok? E existem também as ferramentas ou utilitários, muito utilizados principalmente pelos técnicos de informática para dar manutenção no computador, quando começa a apresentar alguns problemas, tipo travamento, o não acesso aos arquivos, questões de vírus presente em sua máquina, vários arquivos fragmentados pela área física do seu HD, que é o hard disk, entendido? E vários outros problemas que precisam sofrer manutenções periódicas. É como se fosse a nossa casa. Por mais bem construída que ela seja, um dia ou em um determinado momento vai haver a necessidade de você contratar um pedreiro, um eletricista para resolver esses problemas na sua casa. Do mesmo modo acontece com os computadores. De vez em quando os arquivos vão travar ou simplesmente sumir do seu computador e você fica desesperado atrás de soluções para recuperar esses arquivos. Não é assim? Portanto, dentre estes softwares básicos que acompanham os sistemas operacionais, você vai encontrar outros programas que auxiliam o sistema operacional no gerenciamento da manutenção que é feita na máquina. Estas ferramentas ou utilitários muitas vezes acompanham o sistema operacional. E uma outra categoria de software quanto à sua finalidade são os aplicativos. Pelo próprio nome dá para você perceber que aplicativos ele indica em que ele vai ser aplicado, ou seja, em que ele vai ser utilizado. Como assim? Bom, para explicar um pouquinho mais, vamos só subdividir esses aplicativos, em dois grandes grupos também. Em softwares genéricos, ou seja, aqueles que atendem de ter várias funções ou várias necessidades do usuário, e os softwares aplicativos específicos, que são criados para atender um tipo especial de necessidade do usuário. Como assim, professora? Por exemplo, no caso dos softwares aplicativos genéricos, podemos citar hoje um exemplo, um editor de texto. Qualquer editor de texto, seja ele o Word, da plataforma Microsoft, ou o Writer do BR Office, por exemplo, que também é um conjunto de aplicativos. O que significa? Esse editor de texto ele serve para você criar diversos tipos de documentos, ou seja, ele pode atender uma necessidade do usuário de forma geral, desde a edição de documentos, edição de cartas, a elaboração de textos mais longos em forma de um livro, a elaboração de trabalhos acadêmicos, não é assim? A elaboração de uma mala direta para enviar para fornecedores, para clientes ou então para a família, para convidar para um determinado evento.
Então, na verdade, esse editor de texto, como exemplo, ele vai atender a várias necessidades do usuário. Por isso mesmo, nós podemos classificá-lo como um software tipo aplicativo para aplicar em edição de textos e do tipo genérico. Entendido? Já o específico, como falamos ainda agora, ele vai atender necessidades pontuais, ou seja, bem específicas do usuário. Por exemplo, você pode chamar um joguinho de computador, tipo Paciência, tão conhecido, como um tipo de software específico, ou seja, ele foi criado, foi desenvolvido para permitir ao usuário jogar Paciência. De repente, alguém cria um jogo de xadrez. Esse jogo só vai servir para jogar xadrez. Ou de repente você pode também utilizar um software genérico, tipo uma planilha eletrônica, que permite desde você controlar fluxo de caixa, controlar suas contas pessoais, controlar o que entra e o que sai em uma lojinha, por exemplo. Mas você pode criar um software específico usando esse genérico, como por exemplo o controle de suas contas pessoais. Entendido então esta classificação? Bom, uma outra forma de classificar os softwares está em relação ao seu código. Ou seja, vamos dar uma olhadinha para cá agora, né, no próximo quadro, entendido? Vamos nos aproximar um pouquinho mais dele para colocar em destaque. Vamos lá, só um minuto, ok? Chegando mais para cá a tela, né? Bom, do lado de cá nós temos o que nós chamamos de classificação quanto ao código, ou seja, os programas de computadores, chamados de software, como nós já vimos em aulas anteriores, eles podem ser feitos, elaborados ou desenvolvidos usando de duas filosofias de construção, uma como código aberto e outra como código fechado. O que é o código aberto? Todo programa que você ouvir falar que ele é tipo software livre, é porque o código dele é do tipo aberto. O que isto significa? Significa dizer que qualquer pessoa que entenda de programação, que entenda do núcleo que constrói-se aquele programa, aquele tipo de sistema, certo? Ele permite, na verdade, com que este usuário altere este código. Muitas vezes, o desenvolvedor de um programa ou de um aplicativo, usando de um software livre, ele cria para atender determinadas necessidades suas ou de um grupo de usuários. E se ele tem essa liberdade de alterar o código para atender às suas necessidades, trata-se de um software livre, ou ainda também chamado de software de código aberto. Algumas das exigências que se faz apenas para quem usa esse software aberto é que ele divulgue à comunidade de construção ou de desenvolvedores de software livre a criação deste programa. Entendido? Bom, e a outra categoria? A categoria quanto à construção de códigos do tipo fechado significa que não se permite que qualquer pessoa saia alterando o código, ou seja, a forma como este software foi construído. Entendido? E muitas vezes esse código ele é muito restrito a um grupo pequeno, ou seja, aqueles que desenvolveram e criaram aquele software. Também chamado de software proprietário, certo? Então, toda vez que você verificar que alguém criou um software de código fechado, é porque pertence a um grupo de pessoas ou a uma pessoa só que o desenvolveu e que não vai permitir, repito, não vai permitir com que qualquer outra pessoa altere o seu código, entendido? Então, somente quem criou pode alterar. E reforçando, já no caso do software aberto, não. Ou seja, qualquer pessoa que conheça, que entenda de programação, tem a liberdade
de alterar o código, que representa justamente como é que aquele código, com aquele programa, funciona, como ele foi construído. Entendido, gente? Muito obrigada pela atenção. Curta a nossa página, por favor. Precisamos do seu grande apoio para continuarmos produzindo aulas gratuitas para os nossos alunos, de forma com que eles se usem para relembrar alguns aspectos abordados em sala de aula. Entendido? Então, até a próxima. Agradecemos a sua atenção. Curta a nossa página e até breve.